Olá, meus amados irmãos, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, nossa breve meditação bíblica. Gostaria de destacar para você a respeito do Salmo 30, verso 5, quando diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A realidade do choro, né, faz parte da dinâmica da nossa vida e encontramos na Bíblia muitos exemplos ou situações em que o povo de Deus, os servos de Deus também choraram, experimentaram o choro na dinâmica e no contexto onde se encontravam. Por exemplo, nós temos a história de Agar, uma mulher que ao ser despedida da casa de Abraão, ela saiu com seu filho Ismael, depois de não ter comida, água, e ela então ficou embaixo colocou o menino embaixo de uma árvore, ficou ali aguardando, esperando seu filho morrer. A iminência da morte. E a palavra de Deus diz em Gênesis 21 que Agar chorou muito por conta disso. Podemos encontrar a história de Esaú, que ele desejava receber a herança do seu pai, a bênção do seu pai. Da mesma forma, quando ele chegou já não tinha mais a bênção para lhe dar, e ele então chorou muito também ali naquela situação. Podemos encontrar uma outra realidade em 1 Samuel, diz o texto que Ana estava amargurada de alma. E ela então, ao ir ao templo de Siló, foi estar com o sacerdote Eli, e ali ela, com amargura de alma, se derramou diante do Senhor. Orou e ela chorou, e é o que o texto diz para nós. 2 Samuel, encontramos Davi diante da morte do seu filho Absalão, e ele chorou profundamente a realidade da morte, a tristeza que estava o rei Davi por conta da morte do seu filho Absalão. Encontramos em Isaías, o profeta anuncia a morte do rei Ezequias, e da mesma maneira vemos ali um homem que fica triste por conta daquela notícia, e ele se apresenta diante de Deus, lamenta diante de Deus, e o texto diz que ele levantou e ele chorou também muitíssimo. Podemos encontrar a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, dizendo para nós: depois da negação de Pedro, do apóstolo, 3 vezes, o galo cantou. E diz a palavra de Deus para nós que Pedro chorou amargamente, ali então, diante da sua negação. E em João 11:35, nós temos o texto falando que Jesus chorou. E é muito interessante, porque nós encontramos ali uma situação da morte de Lázaro, e diante daquele quadro, as pessoas com a sua incredulidade, então Jesus chorou pela incredulidade daquelas pessoas. Jesus chorou, né, pelo amor que sentia, né, pela Marta, pela Maria, pelo Lázaro. Jesus chorou naquela situação, e podemos então perceber a empatia, né, podemos perceber misericórdia, graça, amor de Jesus por aquelas pessoas. E o texto então mostra a humanidade de Jesus ali naquele momento sendo retratada para nós. O certo é que nós também choramos. Nós choramos pela perda de uma pessoa, né? Quando um dos nossos queridos morre, nós choramos. Nós choramos pela enfermidade, pela dor. Nós choramos pelas perdas diversas que temos. Nós choramos de alegria diante de uma conquista, de uma realização. Nós choramos diante da despedida de uma pessoa querida para nós, que vai morar em outra cidade, em outro estado, talvez em outro país. Nós choramos, não é, por conta de uma grande realização, né? Então, choramos pela realidade do pecado, né? Quando lemos a palavra de Deus, impactados pelo Espírito Santo, e nós choramos também por conta disso. E assim, a realidade do choro faz parte da dinâmica da nossa vida, tanto nos momentos de vitórias como de derrotas, de conquistas, mas também de fracassos. Faz parte da nossa trajetória. E encontramos em Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus 5, verso 4, dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Esta é a realidade. Está falando da questão espiritual, do choro espiritual, quando nós podemos chorar diante de Deus, e a palavra está dizendo que nós seremos consolados. E por último, em Apocalipse 21, nós lemos ali a palavra de Deus dizendo: e ele
enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem sabe você, ao se lembrar de uma situação, você chora, né? Ao se lembrar de uma pessoa querida que já partiu para a eternidade, você chora. Ao pensar numa situação de tragédia vivida, seja no passado, seja numa situação próxima, e você chora. Eu quero dizer para você que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, Ele traz o consolo, o refrigério para o seu coração. Que você tome posse desta palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe. Que você seja liberto em relação a, talvez, sentimentos passados, para que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos, porque através da Tua palavra, Deus, nós somos encorajados, fortalecidos, abençoados. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, porque mesmo quando nós, Deus, enfrentamos o choro, por qualquer uma das situações, Deus, que faz parte da nossa humanidade, Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor traz o consolo para nós. O Senhor, como declara a Tua palavra, enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero pedir ao Senhor para abençoar, Deus, os Teus filhos, Deus, os Teus servos que se encontram nas mais diferentes situações e talvez estejam chorando, Deus, estejam amargurados, estejam sentindo a culpa do pecado, Deus, estejam vivendo uma tragédia, Deus, uma perda significativa, mas que o Senhor esteja enviando o consolo, o refrigério necessário. Abençoa, Deus, o Teu povo, te peço. Oramos, ó Deus, porque confiamos em Jesus, o Teu Filho. E é no nome dele, ó Deus, que nós nos apresentamos ao Senhor. Amém. Grande abraço para você, fique com Deus, fique na paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.